Sejam bem-vindos ao podcast Além da Unidade. É uma oportunidade para você conhecer um pouco mais os franqueados de acesso à saúde e hoje é o segundo capítulo. Nós tivemos o primeiro capítulo com o Roniel, com a Débora. E hoje nós temos o segundo capítulo, que daqui a pouco eu vou apresentar quem é essa pessoa tão especial aqui. E tem qual o objetivo disso? Saber a jornada, saber o processo de um franqueado de acesso à saúde de tanto tempo estar dentro da rede. Esse podcast ele tem um patrocínio do Cartão Acesso à Saúde, que viabilizou toda essa oportunidade de estar aqui. E sem mais delongas, vamos lá conversar com essa pessoa que para mim é uma das pessoas que eu espelho bastante. Né? Você não sabe disso, mas eu gosto muito de ver como você é um empreendedor, como você é um líder dentro da tua unidade. Então, Wesley, seja bem-vindo ao podcast Além da Unidade. Obrigado, Brasil. Obrigado pelo convite. Gente, o Wesley tá desse jeito assim que ele tá um pouco assustado aqui, né? Ele veio para Curitiba fazer um treinamento da excelência e aí convidamos aqui ele. Wesley, esse é o segundo capítulo, né? Você não viu ainda o primeiro capítulo, né? Que vai estar com teus colegas, teus amigos lá, o Roniel e a Débora, e aqui é a oportunidade para estar conversando um pouco mais, para as pessoas conhecerem quem é, por que está atrás de um franqueado acesso à saúde. Então a primeira pergunta que faço é o seguinte: quem é o Wesley? Brasil, como eu tive a oportunidade de dizer, né, eu tive poucas oportunidades de participar de uma entrevista, de um programa, de falar sobre mim. Inclusive, tenho dificuldade, né, tenho um perfil mais tímido, sou mais introspectivo, né, então vamos seguir aqui com a conversa e ver qual o caminho que segue. Né? Eu sou formado em engenharia civil, né? Antes de fazer engenharia civil, eu pensava em ser psicólogo. Eu tenho 2 irmãos, né? Sou goiano. Meu pai, soldador, né? Hoje já aposentado, sempre trabalhou em indústria. Minha mãe sempre do lar, minha mãe cuidava de nós 3 e meu pai trabalhava para manter o lar, né? E nós tínhamos uma única alternativa, né? Estudar para mudar de vida. E esse era o conceito na minha casa, né? A gente tinha que estudar e cada um construir o seu caminho, né? E aí eu fiz engenharia, não fiz psicologia. Depois disso eu fui trabalhar na indústria, passei 14 anos e meio trabalhando na Ambev. É uma empresa que me ensinou, é uma empresa que foi minha escola, é uma empresa que eu tenho vários exemplos. É uma empresa que eu admiro, é uma empresa que me permitiu empreender, e aí eu passei a ser empreendedor através da Acesso Saúde, que depois de uma pesquisa onde eu já sabia que eu queria trabalhar na área da saúde, porque a minha mulher é da área da saúde, é médica, e eu sempre tive contato com a área da saúde e percebi que tínhamos muita oportunidade de fazer um trabalho de gestão na área da saúde. E o segmento me encantou muito, porque por eu ter vindo de uma família humilde, eu vi que era uma oportunidade de prestar um serviço de qualidade para pessoas como eu, né? Pessoas que são humildes, e isso me encantou muito, né? E aí eu tive a oportunidade de empreender através da Acesso Saúde, estou na Acesso Saúde há 11 anos. Bacana. Wesley, você já está no meio do podcast. Nós Ah, vamos que bom. voltar um pouquinho lá atrás, vamos falar sobre a tua infância, né? Você já Uhum. falou que é uma pessoa, vem de uma família humilde, né? E através do trabalho, né, foi ensinado pelos teus pais que seria uma forma, um caminho de você estar sobrevivendo e buscando realizar não só as suas necessidades, mas teus sonhos. Mas como foi a infância do Wesley? A minha infância foi muito feliz, né? Eu sou muito grato a meus pais, porque eu tive uma infância excelente, mas uma infância muito dura e muito simples. Eu sempre tive vários sonhos, dada a minha realidade, né? Então, dificilmente eu ganhava um presente, né?
brincava com os brinquedos dos meus amigos e tinha que ter muita criatividade para a gente poder brincar, né? Porque não tinha muito recurso. Mas tive a oportunidade de ter muitos amigos e de me divertir bastante, né? Meus pais foram muito felizes, assim, para mim, né? Eu fui muito feliz a partir da maneira como meus pais conduziram a minha infância, mas sempre com muita dificuldade. E hoje, assim, hoje, Wesley, quantos anos tem hoje, Wesley? Hoje, 47. 47 anos. Quando você volta lá na tua infância, quais são os valores que moldaram você, que foi aplicado lá na tua infância? Essa é uma ótima pergunta, porque eu sou muito grato a como meus pais me educaram, né? Assim, sempre uma orientação sempre por estudo, né? A gente tinha que estudar e isso era inegociável, né? Meus pais sempre muito corretos, né? Muito honestos, muito trabalhadores. No caso do meu pai, trabalhava em indústria, minha mãe trabalhava em casa. Para ela era muito trabalho em casa, né? E assim, nós sempre fomos da Igreja Católica, né? Então os valores da igreja ajudaram muito na formação de cada um da minha família, meu e dos meus dois irmãos, né? Então, assim, eu fui muito feliz da família que eu nasci, sou feliz até hoje, porque realmente ajudou fortemente na formação do caráter. E antes de ser empresário, você já falou que teve uma passagem pela Ambev. Qual que foi as tuas atividades profissionais antes de ser empresário? Antes de ser empresário e antes da Ambev, Isso. durante a graduação, eu trabalhava como estagiário na construção civil. Antes da graduação, eu tive a oportunidade de animar a festa infantil, que é o que eu aprendi a fazer, né, antes da graduação, e aí era uma maneira que eu tinha de ter uma renda. Isso porque eu fiz teatro durante um período antes da graduação, e aí eu aprendi, e aí foi inclusive a primeira empresa. Era uma empresa pequena, eu e mais dois colegas. A Quantos anos você gente tinha na época? antes da graduação, eu devia ter 15, 16, 17 anos, né? Durou um tempo longo, nós ficamos famosos na cidade, a gente ganhou um bom dinheiro com isso, né? E foi fruto do teatro que eu fiz, e isso me ajudou, inclusive, a comprar coisas que eu precisava depois para a graduação, foi muito bom. E antes disso, né, eu tive a oportunidade também logo que meu pai se aposentou, ele abriu uma sorveteria, daquelas que quem quisesse vender picolé ia até a sorveteria, enchia o carrinho de picolé e saía vendendo picolé. E nós, filhos do meu pai, a gente vendia também. Então a gente enchia o carrinho de picolé e vendia pela cidade toda, né? Então eu tive a oportunidade de vender picolé, animar a festa infantil, ser estagiário em construção civil, depois eu fui trabalhar na indústria, né? Essas foram as atividades que eu fiz antes de empreender na Acesso Saúde. Mas você sempre fala que você é tímido e tudo mais. Você já fez teatro, já foi vender. É isso mesmo? É natural? Essa é uma defesa tua, essa questão de falar que é tímido, que não é tão expressivo? Não, não é uma defesa. Eu tô aqui, como eu posso dizer, como eu posso dizer, usando toda As o habilidades? exercício, né, e a técnica para que o podcast ocorra aqui com sucesso. Que bacana. Wesley, a gente sempre passa por uma dificuldade na nossa infância ou na nossa adolescência. Não tem como ser. Principalmente você, como eu, uma família simples. Mas o que passou, né? Qual foi a situação que você passou na tua adolescência ou na tua infância que de fato moldou o teu caráter? Você diz, aquele momento foi um momento, né? Hoje você para com 47 anos e vê que aquilo foi um momento crucial da tua vida, na tua formação de caráter. Brasil, eu não digo um momento específico, né? Assim, toda a minha infância e adolescência ela foi muito dura, né? E o que eu via do meu pai é que ele trabalhava muito para que não faltasse nada, mas ainda assim faltava muita coisa, né? A gente teve momentos muito difíceis assim, né? De alimentação, de escola, de livro, né? A gente precisou de ajuda, a gente teve que fazer muitas coisas assim. Então isso ficou um exemplo para mim, né? Meu pai, ele fazia a coisa certa a qualquer custo, né? Dentro das possibilidades dele. Então eu entendia que eu tinha que fazer a coisa certa dentro das minhas possibilidades. Como eu tive a oportunidade de estudar,
né, e pude aprender muitas coisas, né, então esse exemplo me serve fortemente, porque hoje eu sou muito focado ao trabalho, porque eu entendi que o trabalho ajuda a gente a prosperar, ajuda a gente a construir, ajuda a gente a cuidar da família e etc, né? Então, assim, como meus pais lidavam com a realidade, serviu para mim que para eu construir uma realidade diferente, eu teria que ser tão dedicado quanto, dentro das minhas possibilidades. Como eu tive mais possibilidades, toda aquela dedicação traria melhores resultados, né? Então, eu digo que a infância, a adolescência foi assim, moldando o caráter todos os dias, porque foi realmente muito difícil. Continuando essa pergunta, né, você falou de resultados, mas hoje as pessoas olham para os teus resultados, e o que de fato elas não conseguem enxergar no teu dia a dia? Assim, tem duas coisas que moldam muito tudo que eu faço, assim, eu procuro ter muita disciplina em tudo que eu vou fazer e um foco muito grande, às vezes um foco até exacerbado. Às vezes isso prejudica outras áreas, né, então, a partir do momento que eu me comprometo a fazer algo, eu me comprometo 100%, né, então, assim, eu sempre sou muito dedicado e com muita disciplina, né, então, assim, alguém que olhar de fora e não me conhecer no meu dia a dia, pode talvez pensar que existe um fator sorte ou talvez um fator de inteligência, perspicácia, mas eu falo que não é. Eu falo que assim, é muita dedicação e muito trabalho, né? E uma disciplina muito grande, né? Então, que é o que eu vi da minha família, assim, né? Era sempre muito trabalho, nada era assim, ninguém nunca reclamava de trabalhar muito, porque entendia que aquele era o caminho para construir alguma coisa. Então, essa é a maneira com que eu vejo mesmo. E a partir do momento que a construção ela vai acontecendo, eu acho que é um caminho muito satisfatório, Bacana. né? Como que o acesso à saúde entrou, né? Como o acesso à saúde entrou na tua vida? Acho que você nunca contou essa história. Ou já É, contou faz muito tempo. eu já contei essa história, não sei se para você, mas essa é uma pergunta que muitos amigos, familiares ou colegas franqueados fazem. Eu, quando estava na Ambev e que eu precisei fazer um plano de transição para ser empreendedor, eu sabia que eu queria trabalhar na área da saúde, porque eu entendi uma oportunidade muito grande na área da saúde, nesse segmento, inclusive. E aí eu saí no Brasil todo fazendo pesquisa, né, conheci, né, iniciativas, né, similares à da Acesso à Isso há Saúde na 11 anos época, atrás. há 11 anos atrás. Há 11 e meio, na 11 e verdade, meio. né, que foi 6 meses antes, teve todo o trabalho de construir a obra. Então, na verdade, tem 12 anos, porque eu passei 6 meses fazendo uma pesquisa de mercado, entendendo como que eu ia empreender, né? E aí eu visitei outras iniciativas no Rio Grande do Sul, visitei no Norte, Nordeste, visitei na minha região Centro-Oeste, e o que me chamou a atenção na Acesso à Saúde é que, de fato, eu gostei muito do trabalho que é feito aqui em Curitiba, né? Eu tive a oportunidade, quando eu vim, de conhecer os médicos, de conhecer os atendentes, conhecer os supervisores, conhecer o dono, conhecer todas as pessoas envolvidas. E eu percebi uma transparência e uma dedicação muito parecida com o que eu gostaria de fazer, né? E uma liberdade de fazer um bom trabalho, né? Eu percebi que tinha um caminho aberto para fazer um bom trabalho. Se fosse um trabalho ruim, não seria aberto, mas eu percebi uma liberdade para trabalhar bem, né? E o trabalho que já tinha sido construído, que tinha 10 anos, né, de acesso à saúde aqui de Curitiba, eu olhei e admirei o trabalho. E aí eu entendi que acesso à saúde é o que eu precisava levar para o DF. E aí nós levamos uma iniciativa pioneira no DF, que não tinha um modelo de atendimento como esse no DF, e foi aí que acesso à saúde entrou na minha vida. Bacana. Você decidiu empreender, né? Ainda que você teve oportunidade na última empresa ser empreendedor dentro da empresa. Mas qual foi o teu maior medo quando você falou, se decidiu investir? Falou, pô, vou colocar dinheiro. Porque tem um medo nessa história, né? Tem alguns ou o único. Qual seria o maior que você pode se destacar depois de lá voltando a 12 anos atrás? Não, o maior medo é fechar a empresa com 3 meses, né? Esse é o maior medo, eu penso, todo empreendedor que vai começar a empresa, é porque tem uma estatística, né, muito forte de que o dinheiro acaba
antes de começar a dar resultado, né? E aí o investimento na época não tinha sido pequeno e eu tinha uma preocupação que aquele valor que eu tinha considerado para aquele negócio, né, ele ser perdido. E eu, como vim de uma família muito humilde, todo dinheiro para mim tem muito valor. Eu não posso, por incompetência, né, fazer um investimento errado. Então, assim, a preocupação era realmente o caixa não sustentar a empresa, né? Pegando esses 3 meses que falou que a possibilidade de fechar, em razão de estatísticas que tem aí no nosso país, de empresários que não conseguem passar o 4º mês, qual que era o maior desafio? Ou qual foi o maior desafio dos 3 primeiros meses? O maior desafio é porque quando a gente abre uma clínica, a gente pode até ter os parceiros que são os médicos, mas a gente tem 0 clientes, né? E aí o pensamento era, cada cliente que conheceu o nosso serviço tem que ser muito bem atendido, sair com uma experiência excelente para que ele volte e indique, né, para os familiares, para os amigos, para os vizinhos, né? E isso eu tinha certeza que se a gente conseguisse a cada cliente uma experiência 100% positiva, a gente ia conseguir, né, ter clientes, porque a preocupação era ter os clientes, né? Tanto que o tempo todo a gente trabalha com fidelização do cliente, porque esse que foi o ponto-chave desde o início e é até hoje, né? A gente entende que a experiência do cliente é o nosso foco número 1, 100% é esse daí. Eu tenho uma lembrança, voltando a 11 anos atrás, no dia que a gente teve na abertura, né, na inauguração da tua sede. Nós saímos lá tarde e fomos jantar, né? Eu, a Cris, você, a tua esposa. E, e eu te dei uma dica, né? Lembra? Acho que era 11h30 da noite quando acabou o jantar. E a dica era que você pudesse fazer aferição de pressão na frente, né? Porque naquele momento aquela técnica de enfermagem que tinha, ela estava um pouco ociosa. E nós falamos isso 11h30 da noite, quase meia-noite. E o que me surpreendeu é que no dia seguinte, né? Nós falamos 11h30, no dia seguinte eu chego na unidade e tá lá uma mesa, uma cadeira, até um guarda-sol, né? Guarda-sol, Um guarda-sol guarda-sol. e a menina aferindo pressão na porta da clínica, né? Você não pensou 2 vezes em fazer isso, né? Isso chamou muita atenção, porque quando você vai desenvolver algo, né, você tem aquele medo, tem aquele receio de fazer. Mas quando a gente tem a ousadia de que, poxa, eu vou tentar, isso é importante. E ali começa um processo natural do primeiro cliente, do segundo cliente. Por isso que é importante entender que tem uma coisa na Bíblia que é muito interessante e fala tudo a ver com o negócio. Nunca menospreze, né, os pequenos começos, porque através deles você vai chegar em grandes conquistas. E é bem isso, é o primeiro cliente. E ninguém valoriza o primeiro cliente, o segundo cliente, né? E daqui a pouco você tem uma quantidade tanto grande de clientes e você não está valorizando aquilo que você tem, mas aonde você começou, né? Então, foi aquele momento, não sei se foi uma quarta-feira, algo assim, mas me surpreendeu e me chamou muita atenção, que você, já no outro dia, eu falei, onde você foi comprar? Ele falou, fui no Pão de Açúcar, foi no supermercado lá, que tinha 24 horas para comprar aquela mesa de plástico, cadeira de plástico e um guarda-sol para ali começar o teu lead, né? Literalmente a pessoa passava ali, né? Eu lembro bem desse dia com total clareza, né? Porque todas as boas ideias e sugestões eram acatadas a todo momento. E teve uma outra também que talvez você não se lembre, eu vou lembrar dessa aqui. E essa aferição de pressão foi na Leroy, né? A Leroy funcionava 24 horas, eu passei, comprei as coisas e no outro dia, na abertura da clínica, já estavam todas lá. E toda a ideia boa era muito bem-vinda e acatada rapidamente, porque não podia o caixa da empresa acabar e os clientes ainda não terem conhecendo a empresa. Não, né? Então, teve uma outra, né? Que era a gente se apresentar para todos os vizinhos, né? Que aí a gente saiu em todos os vizinhos apresentando qual era a empresa que a gente estava abrindo ali, quais eram os serviços, né? Para que todos os vizinhos soubessem e pudessem indicar, inclusive as farmácias e outras empresas do segmento. Então, assim, tudo que era para dar resultado a gente fazia muito rapidamente, né? Porque não podia, né, a gente cair na estatística e ter qualquer problema, né? E até hoje é assim, quando alguém dá uma boa ideia que a gente olha e fala, essa ideia vai virar o jogo, a gente faz muito rapidamente, porque
é assim que a gente cresce, né? A gente tem que aproveitar as experiências e quem dá uma boa ideia a gente tem que colocar rapidamente. E é interessante, né? Mas a gente está num mundo hoje que as pessoas pensam no digital, que é importante, né? Eu acredito que nada sumiu, né? Um dia desse eu estava pensando no jornal, porque eu deixei de ler jornal porque ele não foi mais impresso. Mas eu amo um jornal, né? Eu não consigo pegar um tablet e ler notícias, né? Então, eu acredito que ainda hoje eu seria um assinante de jornal. Até fico pensando, seria só eu? Mas quando você pega aqui uma estratégia como essa, de você sair como dono da empresa, bater em todas as portas e se apresentar, é uma coisa muito simples. Né? A gente fala para alguns franqueados hoje, assim, você já foi, você compra naquele açougue que está na tua rua, você vai naquele supermercado, você compra roupa ali, você vai naquela quitanda, muitas vezes ele não vê isso, que esse é o princípio. Né? Nós temos lá na unidade de Curitiba uma lanchonete, que ele fala assim, você não imagina quantas pessoas pagam e perguntando onde que é o acesso à saúde. E se a gente não tivesse uma boa convivência com ele não encaminharia lá, né? Então é uma estratégia que parece que ser simples, ela não é simples, ela é estratégica, né? E assim, deu muito resultado, dá resultado até hoje, né? Porque a partir daquele momento eu tive a oportunidade de conhecer todo mundo, né? Muitos ali passaram a admirar o nosso trabalho ao longo do tempo e passaram a ser fiéis parceiros, né? De indicar, né? E então, assim, foi uma estratégia que deu resultado e a estratégia de medir a pressão deu resultado também, né? Então, assim, são duas coisas que do início ajudaram demais, simples e que, assim, depende de dedicação, trabalho, foco, disciplina e não tem outro caminho, né? A gente tem que construir todo dia, não tem jeito. Se sendo uma pessoa tão focada, em algum momento você pensou em desistir naqueles Não, não? não, nenhum momento. Isso não tem, não tem essa possibilidade, né? Quem vem de uma família humilde, né, e que aprendeu que o trabalho é que muda o jogo, isso nem passa na Você não cabeça. acredita em plano B, então? Não, tem Só que tem... fazer até dar certo, senão não pode parar de fazer. Esse é... Que bacana, né? É essa a perseverança, né? O acreditar. Sabe que um dia desses a gente estava com o pessoal, o Fernando ali tá nos bastidores aí, junto com a consultora Eliane ali, e eu tive uma oportunidade de fazer um ciclo de negócio, né? Nós chamamos de quê mesmo, Fernando? Escola de negócio. Com todo o pessoal do franchise. Foi algumas semanas, né? Quantas semanas, Fernando? 8 encontros. E nesse encontro, Wesley, eu trouxe o quê? Os cases das marcas centenárias. Rolex, Porsche, Mercedes, que tiveram sucesso e aquelas que mudaram o caminho. E uma coisa em comum tinha em todas essas marcas. O dono acreditou. Isso foi. Não é questão de ter recurso ou não ter recurso. Todos acreditaram. E você sabe que as marcas centenárias sempre passaram por guerras. Uma, duas ou três guerras. E permaneceram até hoje com sucesso. Então, o acreditar é a maior importância. Né? Você fala assim, o que tem, né, um empreendedor para dar certo? Acredite. Acredita no teu negócio. Porque se você acreditar no negócio, vai acontecer. O problema é que as pessoas já entram no jogo pensando no plano B. Pensando já no segundo tempo. Ela não pensa no primeiro tempo. Ela pensa no segundo tempo, ela pensa no plano B. Ou, se isso não der certo, eu já tenho uma outra coisa para fazer. E vejo que é aí nesse momento que desandou tudo. E essa tua perseverança, a tua disciplina de falar tem que dar certo, tem que dar certo. Ainda que tenha momentos que é delicado. Não vejo como fazer algo sem acreditar, né? Porque a sua motivação não vai existir, a sua disciplina não vai existir, as ações serão muito rasas, né? A crença ela tem que ser uma crença 100% e a dedicação tem que ser sem limites, né? Isso daí é inegociável. E empreender é tão difícil, são tantos obstáculos que se não tiver acreditando, tiver com muita vontade, não acontece. Não tem outro caminho. Eu tenho uma pergunta agora para você, que eu já sei a resposta. Mas quando eu falo isso, quando me perguntam, as pessoas não acreditam. Então tem que ver, tem que sair da fonte. Né? Hoje as pessoas veem que você é uma das unidades, né, das dezenas de unidades que nós temos, que tem sucesso. Muitas outras também têm sucesso. Mas o que está dentro desse sucesso? Né? Qual que é o segredo? Se existe um segredo, se existe aquele negócio da China, qual que é o negócio da China para você ter sucesso? É uma composição, né?
Primeiro, é muito importante nos bastidores a gente ter um apoio da família, né? Porque tem momentos muito difíceis, né? Então, eu tenho a oportunidade de ter uma mulher que é meu grande apoio, né? Meus pais também, nessa caminhada, me ajudaram a ter a formação necessária para empreender, que é um desafio sem tamanho. A partir daí, a gente precisa encontrar ao longo da jornada pessoas que nos completam, né? É importante ter o time certo, né? Cada um com o seu talento na posição correta, né? Não adianta querer ganhar um jogo jogando sozinho, né? Tem que ter um time. A partir daí, né, a gente tem que se dedicar genuinamente a esse time, né? São pessoas que também têm sonhos, né, que têm histórias, né, e que a partir do seu trabalho querem construir a vida. Então não é do seu trabalho, é do trabalho do time, né? Então assim, o principal são as pessoas, né? Até porque as empresas, elas são formadas de pessoas. A partir daí, todo o nosso trabalho, ele tem que ser com muita disciplina e foco, né? Isso vai fazer diferença. E dado que somos uma empresa e que temos um cliente, todas as nossas decisões têm que ser com o olhar do cliente. Tudo que fazemos é para o cliente, é para a satisfação do cliente, né? E a partir daí, depois a gente vai pensar na satisfação do time, né? E aí sim ter um resultado para a empresa, né? Então, foco, disciplina, pessoas corretas, né? A gente se dedicar genuinamente a essas pessoas, ter uma família que te dá o suporte adequado, essa combinação aí é fundamental, né, para um empreendimento dar certo, né? E assim, acreditar é inquestionável, senão não pode nem começar, né? Mas assim, agora o resumo seria isso, Brasil. Você viveu numa empresa onde a base dela era meritocracia, né? A característica da Ambev era muito isso, né? A gente vê em artigos, em publicações de negócio, muito disso. Essa questão da meritocracia para você dentro do teu negócio é importante? Meritocracia, para mim, é importante em qualquer negócio, em qualquer situação, né? Quem se dedica mais, quem entrega mais, quem tem mais disciplina, quem contribui mais, essas pessoas merecem o reconhecimento e o destaque, né? São pessoas diferenciadas, né? Inclusive, o meu time eu chamo de pessoas acima da média, que são pessoas que a gente espera que entreguem mais, que tenham mais disciplina, que contribuam mais. Então, a meritocracia, para mim, ela vale para tudo, né? Tem uma sala de aula e a gente vai ter uma bolsa de estudos para um curso de aprimoramento. Para quem vai essa bolsa? Para quem estuda mais, para quem tira as melhores notas, para quem tem mais potencial de aproveitar esse curso e tem perfil para aquele curso, né? Então, assim, para mim é fundamental em qualquer segmento, né? Assim, meritocracia para mim é a maneira que eu aprendi que deve ser o reconhecimento, a conquista através de meritocracia. Você podia dividir com a gente um exemplo de meritocracia do teu dia a dia? O que você faz, de fato, de tantas outras coisas? O que você vê assim como importante que pode estar dividindo com quem está assistindo? No meu dia a dia, É, por exemplo, hoje, nas nossas duas clínicas, né, ninguém é promovido por tempo de casa, né? As pessoas vão assumir cargos porque elas estão se destacando na função atual e porque tem o perfil da próxima função, né? Então, as pessoas, elas são promovidas. Às vezes, uma pessoa que tem 4 anos de casa e uma que tem 1 ano, se ela estiver entregando muito mais, essa que tem 1 ano, ela vai ser promovida e a de 4 não. Então, as promoções a gente faz por meritocracia, não por tempo de casa. O tempo de casa ele não entra na avaliação para promoção, por exemplo. isso é razão de alta performance. Você acredita nisso ou não? Acredito nisso, alta performance, né? Porque a performance não necessariamente está conectada à formação
e a inteligência, está conectada à dedicação, à disciplina, à vontade de fazer acontecer, né? O poder de execução. Então, assim, as pessoas todas podem fazer desde que tenham disciplina, dedicação, foco, né? Então, aquelas pessoas que fazem melhor isso, elas vão receber os louros por isso. E qual que é a relação que tem nisso da alta performance, a disciplina e sucesso? É que as pessoas hoje muito olham o sucesso, mas não vê que tem um processo para chegar nela. É É. a disciplina ou outra coisa? Brasil, o hábito vem da disciplina, né? Então, entende-se que a rotina, ela entrega, bem executada com disciplina, ela entrega 80% dos resultados. Então, um exemplo simples, né? A pessoa ela quer perder peso ou ganhar massa muscular. E ela define que vai à academia 5 vezes na semana durante 1 hora. Se ela for 5 vezes na semana durante 1 hora e esse treino estiver dentro do processo de emagrecimento e estiver dentro do processo de ganho de massa muscular, ela vai ganhar massa muscular e vai perder peso. Mas se ela não tiver a disciplina de ir, ela não vai conquistar. Simples assim, não tem outro caminho, né? Então, aqueles que tiverem a disciplina e o foco, a dedicação vai chegar lá, né? Então, não tem outra maneira, né? Assim, o hábito ele vem da disciplina. Então, se a gente não tiver disciplina com algo, não vai acontecer. Você sendo hoje um grande líder na tua empresa, qual é o erro que um líder não deve cometer? Bom, primeiro, obrigado pelo elogio, né? O grande líder até pesa a responsabilidade, mas obrigado pelo reconhecimento. É o exemplo, né? Se você der o exemplo errado, não adianta pedir para que seja feito certo, né? É tão simples quanto isso, né? Então, o exemplo é o básico. O básico? É o básico e que é difícil, né? Assim, é muito difícil, porque somos seres humanos, né? A gente tem falhas, mas a gente tem que se policiar todos os dias, né? Que o exemplo é a primeira coisa que o líder tem que fazer. Mas a liderança, por exemplo, também traz uma benesse para quem é líder. Não o fator de não errar, mas você trilhar um caminho e você saber sempre que alguém está olhando para você. Eu sempre penso em que eu não posso falhar, porque não falha eu, falha quem está atrás de mim olhando para mim. Né? Então essa coisa de você liderar, né, a diferença do chefe e líder, né, que para mim hoje é líder, o chefe não existe mais tempo para isso. Né? As empresas que têm o chefe elas estão exterminando, acabando, né? Porque a liderança ela faz parte do processo da alta performance, do resultado e tantas outras coisas assim, né? E literalmente seguir aquele processo, né? Que não é o, como se colocou, tempo de casa. Não, mas o que ele fez nesse tempo que estava ali na empresa? Ele absorveu conhecimento e para mim é uma coisa que eu acho fantástica é ser líder para que através da tua liderança você possa provocar mudança nas pessoas. E só o líder consegue fazer isso. Né? E liderar, por exemplo, é uma dádiva, né? É como Jesus. Ele liderou, por exemplo. Ele falava, ele de fato cumpria aquilo, exercitava aquilo, mas as pessoas viam que através dele eles poderiam ser diferentes, né? Tem a questão do modelo. Não é fácil, não, mas é o caminho. Deve ser de vez em quando duro, a gente para assim. A gente teve a oportunidade de conversar com o Ronel no podcast que teve o Sem Roteiro, e ele perguntou assim: Brasil não tem NR1 para empresário? Eu falei: não, não tem. E nunca vai ter NR1 para empresário. Porque a jornada do empresário é uma jornada única. Que você só entra nela quando você quer e pode. Porque ela tem muita pressão. E a pressão que te faz uma pessoa melhor. Eu nunca vi alguém chegar a algum lugar se não sofre pressão. Né? Pressão eu digo que é privilégio. Né? Se nós estamos aqui, porque sofremos pressão. E tem tanta pressão que a gente pode olhar ao nosso redor que nós não enfrentamos, e graças a Deus por isso. Né? Que pressão é aquela coisa, não saber o que você vai comer na janta, não saber o que você vai no almoço, não saber como você vai ter dinheiro para pagar um aluguel. Isso de fato é a pressão. Essas outras coisas aqui eu sempre digo que é mimimi, porque a pressão de fato é aquela que te leva para um próximo nível, né? Como que se vê isso? Essa questão da pressão no dia a dia.
Ainda que você esteja buscando, tenha um pouco de sucesso, né, o dia a dia do empresário, como que você olha para isso? O dia a dia do empresário é desafiador todos os dias, mas não é pouco não, é muito, porque o número de obstáculos que a gente tem todos os dias assim, tem que ser um herói, né? Então, assim, para empreender, você precisa gostar de desafios, precisa ter a satisfação de construir coisas boas com pessoas, né? De mudar a vida das pessoas a partir do seu trabalho. Tem que gostar de trabalhar, né? Alguém que queira trabalhar pouco não pode empreender, né? É a minha maneira de ver, né? Assim, é desafiador, não tem outra forma. Que também é bíblico, né? Diz na palavra de Deus está escrito o seguinte, independente de religião, diz o seguinte, que através do suor do teu rosto vem a sua riqueza. Não tem como construir sem você não suar, sem você ralar, né? Quando a gente vê essa internet, a gente vê essas redes sociais mostrando coisas irreais, que pessoas que crescem da noite para o dia, através de milhões de seguidores e outras coisas, eu não vejo isso uma verdade. O que eu vejo a verdade é ser processo, de trabalhar muito, se você se dedicar, fazer além daquilo do que você possa fazer, né? Fazer o mais que vai fazer você chegar naquele resultado. E agora, pegando esse gancho, o que que você olha, né, quando você vai contratar um funcionário para tua clínica, para tuas clínicas? O que que te chama a atenção? O que você vai buscar lá falando: "Pô, se ele tiver isso aqui, meio caminho andado"? É, o primeiro ponto é o caráter, né? A gente contrata um caráter. 2, tem que estar com vontade de trabalhar, né? Assim, pode parecer assim óbvio, mas às vezes tem uma pessoa na entrevista de emprego que está lá porque precisa de um emprego para pagar as contas, mas esquece que tem que trabalhar para isso, né? A empresa tem um propósito e a pessoa está ajudando, está entrando para ajudar nesse propósito. E para conquistar esse propósito precisa de trabalho, né? Nada é sorte, tudo é muita dedicação e muito trabalho. Então, o caráter e a vontade de trabalhar são 2 fatores que já elevam, assim, para uma contratação, né. Depois disso, a gente vai ver os skills, né, as características, né, necessárias para cada cargo, né. Até porque na nossa empresa a gente tem uma característica, se a pessoa tiver muita vontade, for um bom caráter, a gente ensina, a gente leva para a faculdade, a gente leva para o curso técnico, a gente faz alguma coisa, né. Então, caráter e vontade, isso já abre bem as portas. Desenvolver competências é o mais fácil, a questão é ter a base e ter caráter. Não vou dizer que é fácil, Brasil. Exige trabalho e dedicação, mas tudo aquilo que com dedicação e trabalho a gente pode obter, é um caminho que eu gosto de seguir. Agora, quando a pessoa não tem um caráter, aí eu entendo que já foi algo que não é com a gente não vai conseguir mudar. Isso já tinha que ter sido construído na família, em casa, vai ficar muito difícil, né? Agora, desenvolver competências a gente pode ajudar, né? Tem um exemplo na tua empresa, não vou nem falar o nome dela, eu não sei também se ela está na empresa ainda, porque a gente não conversou sobre isso, uma pessoa que estava nos serviços gerais da tua empresa, ao qual você deu todo um apoio, todo um suporte para ela. Né, isso eu já lembro isso alguns anos atrás, em uma outra oportunidade que eu visitei lá, ela já tinha desenvolvido, porque você nesse processo que você fala aqui de desenvolver também pessoas, né, basta ela ter que é o básico, que não é tão básico assim, é ter caráter hoje, né, até uma reportagem que eu vi alguns dias desses, falando o seguinte, que a responsabilidade hoje de formação de caráter está na empresa, porque não tem isso em casa. Então passou para o empresário, mas, né, a gente ensinava, agora a gente tem que ensinar, tem que capacitar e tem que formar caráter ainda. Gostaria até que você discorresse de maneira muito direta, o que que foi esse desenvolvimento dessa pessoa? O que se viu nela e o que aconteceu na carreira dela? Essa pessoa continua com a gente, Que né, ela bacana. fez 11 anos, estamos em junho,
Ela fez 11 anos em maio, foi quando a gente contratou ela para finalizar a obra da clínica. A gente precisava da limpeza, então a primeira contratada foi a contratada da limpeza, que ia limpar a obra para a gente poder entrar com os demais do time e começar a funcionar a clínica. Né? Essa colaboradora é a Solange, né, que foi nossa primeira contratada e continua até hoje. A Solange, apesar de ser da limpeza, que era, né, na época, um cargo que exige menos conhecimento, menos competências, não desmerecendo, porque o que seria de nós, né, se não tivéssemos pessoas da área da limpeza nos ajudando todos os dias, né? A Solange, ela, além de todo o excelente trabalho que ela fazia na área da limpeza, ela era conselheira minha, né? Ela era conselheira dos meus atendentes, ela estava sempre com alto astral, ela sempre ajudava com excelentes ideias, ela gastava a sola do sapato, que é o que a gente usa no nosso dia a dia, que é fazer tudo aquilo que está no alcance dela, postura de dono, né? Quando eu fraquejava, ela estava mais forte do que eu. E quando a gente não sabia, às vezes, a direção, a gente perguntava para ela. Então, ela foi um presente, né? E com tudo isso, a gente perguntou para ela se ela tinha interesse de continuar melhorando a área profissional dela. E aí, nós perguntamos se ela gostaria de fazer um curso técnico, ela escolheu enfermagem, e ela foi fazer enfermagem, né? E a conversa sempre foi, olha, pagar o curso, a gente vai conseguir pagar. Agora, para te contratar como técnico de enfermagem, você precisa ser uma excelente técnico de enfermagem. Como área da limpeza, você é uma excelente profissional. Então, prepare-se bem no seu curso. E ela tinha um pouco de dificuldade na parte de informática, que precisava para a função nova dela. Ela estudou informática, estudou enfermagem, saiu excelente técnico de enfermagem. E aí nós trouxemos ela para a área de enfermagem e ela hoje é admirada pelos médicos, é admirada pelos colegas de trabalho, ela atende os pacientes muito bem e continua sendo tudo isso, conselheira, amiga, motivação, um caráter, né? Então, inclusive ela é mãe, tem 2 filhos. Que bacana. Por isso que eu gosto de você, cara. Sabe o que é? Gostar de você, principalmente quando sabe que eu vivi isso. Eu vivi isso no ano de 2004. Não, minto, no ano de 2002. Eu saí da Unimed, como se sabe. Depois fui fazer uma experiência na área de recursos humanos, abri uma consultoria. Eu fui fazer uma consultoria dentro de um laboratório. A tua Solange, o nome da minha Solange era Roseli, uma moça da limpeza, o qual ajudou muito o acesso a fazer 20 anos. Porque era uma pessoa muito simples, mas muito dedicada. E quando nós iniciamos o acesso, nós fizemos uma divulgação de panfletagem. E ela me chamava de Doutor Brasil. Eu falava, mas não sou doutor. Não, mas ela me chamava de Doutor Brasil. E sempre cuidava de mim. Veja, muito parecido com essa. Cuidava. Você já almoçou hoje? Você não almoçou? Um carinho. E eu lembro que essa pessoa era tão simples que um dia eu pedi para minha esposa roupas dela, porque o corpo era muito parecido. E ela não tinha roupa. Porque um dia ela morava na cidade de Colombo, um lugar bem simples, e teve uma chuva e ela perdeu a casa dela. Inundou a casa dela. E assim foi a história da Roseli. E com isso, eu fui aprendendo com a Roseli. E voltando à panfletagem, a gente começou a fazer a divulgação do acesso em 15 de abril de 2006. Chegou no final do mês, todo mundo sabe essa história, só apareceu 15 pessoas dentro da clínica. Eu olho para o céu e falo, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu fazia ainda a consultoria paralela nesse laboratório, consultoria de gestão. Eu peguei esse panfleto e entreguei. Falei, Roseli, isso aqui é minha nova empresa.
E ela: "Ó, doutor Brasil, que bom, fico muito feliz, o senhor merece e tudo mais". Eu falei: "Roseli, mas tem uma coisa, só entrou 15 pessoas na clínica". Hum. E ela falou, pegou o panfleto, olhou para mim e falou assim: "Poxa, até eu queria ajudar o senhor para ir lá fazer consulta, só que é muito caro". Eu falei: "Roseli, muito caro". Era R$ 35 a consulta. O salário mínimo canal é 400 alguma coisa. Ela falou: "Eu não consigo pagar R$ 35 por mês". Eu falei: "Não, mas é por consulta". Quando ela falou isso, eu olhei para aquele panfleto e tinha uma cara de R$ 35 por mês, como fosse um plano de saúde, porque eu vim de plano de saúde. Eu falei, peguei aquele panfleto, joguei tudo fora, mandamos fazer panfleto novo, de uma cor só, em razão da Roseli. E depois eu acompanhei por mais 2 anos. A Roseli fez técnico de enfermagem, olha que coincidência, fez técnico de enfermagem, eu fui na formatura dela, ela fez até uma homenagem na formatura dela para mim. Depois ela saiu, né, porque não tinha oportunidade, eu estava no acesso, ela estava no laboratório, ela continuou sendo, passou a ser coletadora do laboratório. E aí ela encontrou uma ex-patroa dela, que por sinal era uma das diretoras da Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, o qual ofereceu, falava assim: "Não, faz o vestibular, se você passar, te dou uma bolsa de enfermagem". E a Roseli foi fazer enfermagem. Hoje a Roseli trabalha em 2 hospitais em Curitiba. Então, o quanto que essas pessoas nos ajudam. Na simplicidade delas, né, que a gente pode olhar para o empresário e falar: "O que que uma pessoa de auxiliar de serviços gerais vai poder, né, consultar no mundo de tantos coaches, tantas pessoas sábias, tem muito para entregar". E só a gente só vai perceber isso, sabe quando, Edson? Quando a gente é humilde. Porque a base de tudo é humildade. A sinceridade é humildade. Porque a gente se não teria a humildade no teu coração, você não ia absorver isso. E então, nesse momento, ela contribui e fico feliz. 11 anos aí no acesso à saúde, né? Uma história bacana, você deu oportunidade para ela, porque ela também quis oportunidade, né? Mas agora pegando um gancho, né? Ele falou de uma pessoa dedicada, que está afim de crescer, tem performance. E aquelas pessoas que você contrata e daqui a pouco passa um tempo e se vê que não deu certo. Como que você percebe isso? Como se vê isso? Vários aspectos, né? A gente costuma falar que tem duas coisas assim principais, né? O alinhamento com a nossa cultura de Taguatinga e Ceilândia, que ao longo desses 11 anos nós fomos construindo conforme as nossas características, o quanto que essa pessoa está aderida, né? E os comportamentos com relação a essa cultura, por exemplo, quando a gente fala que a experiência do cliente é inegociável, se a gente tem alguém que por mais que a gente treine, por mais que a gente oriente, por mais que a gente se dedique a ela, ela insiste em não atender bem o cliente, essa pessoa não pode continuar conosco. Mas a gente sempre vai fazer sessão de feedback, orientar, treinar, se dedicar às pessoas que nós contratamos para ensinar. Mas quando é um problema que a gente não consegue superar, né, a pessoa ela não muda, aí infelizmente a gente precisa fazer uma substituição. E tem que fazer uma substituição rápida, porque a gente não pode permitir que a experiência do cliente seja ruim. Né? Então, um exemplo, por exemplo, é esse. Então, a gente olha muito comportamental, a aderência à nossa cultura e também olhamos o resultado. Às vezes a pessoa tem muita aderência à cultura, tem um comportamental, mas ela, de alguma maneira, não se adaptou bem, não tem o perfil, não consegue entregar resultados. Né? E toda empresa vive de resultados. Né? Então, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa de resultados sólidos e um comportamental alinhado à nossa cultura bastante sólido. Essa combinação, quando do lado contrário está excelente resultado e um excelente comportamental, normalmente essa pessoa vai acabar sendo promovida. Né? Então, a gente sempre olha desta forma. Se hoje você tivesse, né? Hoje, se você tivesse que. Se assumisse uma unidade, uma clínica da sua saúde, quais seriam as 3 coisas que você faria
As 3 principais, do zero. Vamos voltar lá 11 anos atrás, lá que era o dia D, primeiro dia. Quais 3 coisas que você faria? A primeira delas, que são 2, na verdade, né? Conhecer cada um dos integrantes da clínica, né? As pessoas que formam a clínica. E aí, a segunda seria o corpo clínico, conhecer cada um do corpo clínico e montar um planejamento estratégico, né? Entender quais são as pessoas que estão prontas e preparadas, se estão na posição correta, quais são as pessoas que a gente precisa ajudar, treinar, fazer um plano de desenvolvimento, e talvez uma ou outra pessoa que está indo contra a maré, né? Que ao invés de estar contribuindo, está atrapalhando, essa a gente teria que substituir, seja no corpo clínico, seja nos colaboradores internos. Em paralelo, porque teria que ser essas 3, precisariam ser em paralelo, não tem ordem, né? Teria que ouvir muito o cliente, entender quais são as necessidades do cliente que não estão sendo atendidas, ou até quais que estão sendo atendidas para a gente maximizar isso, né? Então é o cliente, o corpo clínico e o nosso time interno de colaboradores. Esse é o primeiro trabalho e é um grandíssimo trabalho, né? Não é preço, não é quais são os serviços, quais são as especialidades, não é pacote, não, são essas pessoas. Porque depois que estivermos entendendo o que o cliente precisa, estivermos com o time correto e com o corpo clínico correto, a gente tem nas mãos aquilo que a gente precisa para fazer um bom trabalho. Aí, a partir daí, a gente tem que definir os processos e fazer um bom trabalho. Nessa jornada de 11 anos, 12 anos, como empresário, como franqueado, qual foi o maior aprendizado? Eleger um aprendizado, que você fala assim, isso eu aprendi, isso eu me formei, isso eu fiz pós-graduação, isso eu fiz mestrado. Qual que seria esse aspecto? Brasil, eu vou dizer qual é o aspecto, vou me dizer que eu não me formei, né? Que eu estou no início da formação, né? A gente conseguir se conectar, né, com o nosso cliente, entender a necessidade do cliente, como que a gente garante a experiência do cliente sempre satisfatória, né? Nós somos uma empresa de atendimento de pessoas e as pessoas são muito diferentes, as realidades são diferentes, as necessidades são diferentes e é sempre um desafio atender tantas pessoas, né? Então, isso é algo que a gente aprende todos os dias. Todos os dias. A gente está certo de algo e a gente surpreende que é o contrário, né? Então, esse é o grande aprendizado, né? Antes eu estava na indústria, né? Eu trabalhava com muitas pessoas, mas eram colaboradores internos que a gente estava dando treinamento, que a gente estava fazendo avaliação de desempenho, dando feedback. Agora o cliente são pessoas que a gente não conhece, né? E são as pessoas que vão pagar todas as nossas contas. São as pessoas que são a razão da empresa, né? A empresa está lá para atender essas pessoas, né? Então isso é um desafio diário, né? Chegamos na parte final. Mas não é a pergunta final ainda. Tem algumas ainda. Esse aqui é o bloco final. Vou tomar água então para... Tome a água aí. Como equilibrar empresa e família? Brasil, esse é um aprendizado que todas as pessoas que puderem me ajudar para que eu aprenda cada vez mais, eu estou pronto para ouvir. Porque a empresa demanda muito tempo, muita dedicação para fazer as coisas darem certo. Precisa de um foco muito grande e às vezes a balança ela fica mal equilibrada, né? Às vezes a gente... isso é muito comum ouvir o empresário falar isso, né? A gente fica devendo para a família, né? Então, eu tenho até dificuldade de falar porque eu preciso cada vez mais aprender. Eu tenho um perfil muito focado ao trabalho, né? Então, a vantagem que eu tenho uma família que me apoia demais, entende como eu sou, entende o que eu preciso fazer, e me apoia, me orienta e me ajuda a seguir esse caminho.
mas eu preciso aprender muito, né? Esse é um balanço que é difícil fazer, né? É difícil fazer porque a quantidade de desafios é tão grande que precisa de tempo, né? Então, mas eu posso dizer que eu sou muito feliz, eu estou muito presente, né? A gente faz muitas coisas juntos e, assim, é claro que se eu pudesse dobrar o tempo que eu tenho com a família, eu dobraria, porque é muito satisfatório, né? A nossa fortaleza. Mas essa balança é uma balança que todos os dias a gente está aferindo, todos os dias a gente está verificando se está correta, e na maioria das vezes ela não está assim tão correta, deveria ser melhor. Então eu estou pronto para aprender. Boa. Sabendo que herança é aquilo que a gente deixa, né, aqui, o papel, o dinheiro, a lata, o carro, a terra, o terreno, né? Essa é a herança. E legado é aquilo que a gente deixa dentro das pessoas. Qual o legado, né, que o Wesley quer deixar para tua filha? Essa é a pergunta? É bem difícil mesmo, né? Porque a gente quer deixar tantas coisas, né? Quais as principais que você vê? Tantos aprendizados, né? Para que ela siga uma vida feliz, né? Mas assim, eu acho que o principal são os valores, né? Se ela entender como que é a dinâmica da vida, né? Que somos todos pessoas iguais, né? Independente de classe social, é, e todo o restante, se ela tiver humildade, tiver um caráter, disciplina e foco, ela vai seguir a vida dela muito bem, né? Eu acho que se ela tiver disciplina, foco e um caráter, ela vai seguir bem a vida dela. Qual é, vamos pensar assim, não vejo outra palavra. Qual o conselho que você pode deixar para um franqueado que está iniciando a sua operação agora? Gostaria até que você falasse diretamente para aquela câmera. Até para. Qual conselho? Ou quais os conselhos que você daria para esse franqueado que está iniciando? Brasil, eu tive a oportunidade de receber algumas visitas de candidatos a franqueados, né? A primeira coisa que eu sempre falo é assim, não é um investimento financeiro simplesmente, né? Que você faz uma conta financeira e fala assim, eu tenho um dinheiro para investir e vou abrir uma clínica. Precisa estar envolvido pessoalmente numa grande taxa de tempo, né? Eu diria que maior do que as 8 horas dia, né? Tem que estar muito conectado ao time interno, né? Conhecer todas as pessoas, a vida das pessoas, ter um interesse genuíno a essas pessoas, porque nosso trabalho é atender outras pessoas, como que não cuidaremos bem das nossas pessoas? Corpo clínico, né? Tem que ser um corpo clínico de excelência, médicos especialistas com a especialidade registrada no CRM, ou seja, ter o RQE, não abrir mão de uma medicina de qualidade. Nós somos uma empresa de saúde. Saúde é algo sério, é a vida das pessoas, né? Então precisamos fazer um trabalho ético, né? Que de fato mude a qualidade de saúde das pessoas, né? Então, assim, em primeiro lugar, a gente tem que pensar no nosso corpo clínico, né? No nosso time interno e ter uma taxa de dedicação, né? Não tem jeito, a gente precisa todos os dias, durante todo o dia, estarmos envolvidos na operação da clínica, né? Assim, isso não tem como abrir mão, né? E formar cada uma das pessoas para que, à medida que a clínica for crescendo, ter pessoas que te ajudem a fazer isso, né? Porque à medida que a clínica vai crescendo, seu tempo diminui, mas aí você tem que ter pessoas melhores do que você fazendo aquilo que você começou a fazer lá atrás, né? Com mais dedicação, com mais foco, disciplina e melhorando aquilo que foi definido lá atrás. Então, um corpo clínico de excelência, um time interno de excelência e uma dedicação genuína às pessoas, né? O restante a gente vai construindo os processos e executando com disciplina e foco. Wesley, estamos na pergunta final. Como não foi? era aquela? Não, tem a pergunta final. Brasil. Tem a pergunta final.
Eu vi que você não tá mais nervoso. Eu fiquei até mais tranquilo, achando que já tinha passado a pergunta. Eu vi que você se emocionou nesse tempo aí. Já olhei no relógio e falei, tá acabando. Tem uma pergunta final. E essa pergunta eu vou ler ela. Porque essa pergunta eu fiz com muito carinho para você. Né? Pra gente fechar esse podcast que eu achei fantástico. Não sei quem tá aí. Né? Foi bom? Foi top, né? Então, assim, queria que essa conversa durasse mais 1 hora aí, porque tanto aprendizado. E se sabe que eu aprendo obrigado. com você. Eu gosto disso. Né? Tenho o Que maior bom. respeito por você. E eu vou ler essa pergunta, para mim não errar cada palavra que eu coloquei aqui. Se a sua filha ouvir esse podcast daqui a 20 anos, qual a principal lição que você gostaria de deixar para ela? Brasil, quando você perguntou do legado, né, para mim a resposta ela é muito similar, né, assim, não abre mão do caráter, né, foco e disciplina, né, se ela tiver um bom caráter, foco e disciplina, ela vai trabalhar bem, ela vai construir uma vida boa, adequada e vai ter bons resultados, né, assim, e trabalhar bastante, né, não adianta achar que vai conquistar as coisas trabalhando pouco, porque eu não acredito nesse caminho. Eu até tenho a certeza absoluta que a gente tem talentos que se destacam e que sim conseguem resultados fantásticos, né, através do talento que é assim, algo num percentual pequeno. Eu, como não tenho nenhum grande talento, tenho que trabalhar bastante, né? Então, se ela tiver algum grande talento fantástico, né, e que fizer ela ascender, ainda assim o caráter vai ser importante, né? Ainda assim a disciplina vai ser importante, porque senão a vida vai desandar, né? Então, assim, é bastante trabalho, foco, disciplina e caráter. Mas eu falaria para ela outras 2 coisas que você não falou. Que você seja humilde como teu pai é e sincero como teu pai é. Que são 2 coisas que, acrescentada ao caráter, faz grande diferença. Eu tenho certeza que o sucesso de hoje que você tem razão disso. Você não abrir mão da tua humildade e você ser sincero. Porque hoje as pessoas não sabem dizer não. As pessoas evitam dizer não, porque elas querem ficar de bem com todo mundo. E o não é preciso, principalmente no processo de educação. Então, que o não de hoje, com certeza vai ser a mola propulsora para o sucesso da manhã. Porque quem não diz não, não sabe o que está fazendo ou como está dirigindo alguém. E a gente, como líder, tem que levar isso em consideração. Principalmente essa questão de ser o pai. Papai, né? Diferente de ser empresário, mas é aquela pessoa que vai dizer os nãos. Para que aquele jovem amanhã seja um empreendedor do futuro, alguém que faça diferença na sociedade. Que vivemos numa sociedade hoje que não tem tantos líderes assim como nós deveríamos ter. Wesley, só tenho a agradecer, cara, por esse momento, essa literalmente 1 hora aí desse podcast. Você estava meio nervoso, agora está mais tranquilo, mas gratidão. Gratidão pelo teu tempo, gratidão por esse aprendizado, dividir isso com quem está assistindo. Tenho certeza que isso é importante, como foi para mim, como vai ser para quem vai estar assistindo. Considerações finais aí, Bom, que bom, né, que chegamos ao final. Que bom que a pergunta já passou, tô mais tranquilo mesmo. Durante essa 1 hora que eu nem vi passar, você disse que não ia ver passar e realmente não vi passar. Eu tive a oportunidade de ouvir elogios da sua parte que me deixaram muito feliz, né? Gostei de ouvir você falar da sinceridade, né? Isso me deixa até um pouco mais à vontade, né, de continuar sendo sincero, que às vezes a gente vê que às vezes não é bem recebido, mas é importante, porque eu não sei fazer as coisas de maneira diferente, a gente tem que conversar a conversa certa e não ficar com rodeios, né? Obrigado pela oportunidade de estar gravando aqui e de poder passar isso para os nossos franqueados. Obrigado pela pergunta para minha filha, né? filha é filha. Gente, poxa, não tenho o que falar,
né? Segundo capítulo com Wesley, franqueado nosso de Taguatinga e Ceilândia, uma pessoa fantástica, dividiu a experiência dele, que é, como diz o podcast, além da unidade. E eu te convido para o terceiro capítulo, que vai ser em breve, e que você continue, né, aprendendo com isso. Acesso à Saúde, 20 anos, e com isso, histórias maravilhosas aí. Tá ok? Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência e até o terceiro capítulo.